Numa manhã do século IX, um pastor se deparou com uma multidão enfurecida enquanto viajava pelos campos da França. Eles maltratavam e apedrejavam um grupo de 3 homens e uma mulher. Pois hoje vou falar um pouco mais sobre os horrores da caça às bruxas. Então já vai deixando seu joinha e se ainda não é inscrito no canal Yellowverse, aproveita agora e se inscreva. O bispo parou a comitiva para ver o que estava acontecendo. Aquela multidão acusava os 4 indivíduos de serem tempestari, ou seja, causadores de tempestades. Eram feiticeiros capazes de conjurar violentas tempestades através da magia. Eles se ocultavam nas nuvens das tempestades com seus navios alados para roubar a colheita e levar para um país fabuloso chamado Mangônia. Já haviam várias histórias dessas pessoas que viajavam pelo mundo e se declaravam causadores de tempestades terríveis através de gestos banais, como abanar as mãos sobre um lago ou, na falta d'água, mexer com o dedo uma poça da sua própria urina, obrigando os camponeses a apagá-los para que não destruíssem a sua colheita. No século VI, isso se tornou tão comum que havia até uma pena estabelecida para os criadores de tempestade. 200 chicotadas e humilhação pública com a cabeça raspada eram exibidos pelos povoados da região. A importância deste episódio se dá por eles terem sido salvos por um bispo, em uma época em que a crença no Maleficium, que são os danos causados por meios ocultos, era muito comum. Por exemplo, um homem que deixasse sua amante estava convencido que ela poderia dar 3 nós no barbante e torná-lo impotente caso ele se casasse com outra mulher. Olha que perigo! Outro exemplo, um pastor que sussurrasse palavras, encantos, num pedaço de pão e o escondesse num tronco de uma árvore podre, evitaria que o seu rebanho sofresse algum acidente. Porém, todos os males iriam para o rebanho do seu vizinho. Documentos da época registravam a raiva da população contra os suspeitos bruxos e bruxas através de linchamentos. Ainda assim, aqueles que curavam doenças ou expulsavam demônios eram bem vistos pela sociedade. A igreja não perdia tempo com perseguições antes do século XIV. E haviam rumores que os próprios clérigos estavam envolvidos em feitiçarias, pois afinal, eles faziam parte do pequeno grupo que sabia ler os livros de magia. Então, o ato daquele bispo vai em contraste com o que aconteceria no futuro. A Europa simplesmente se voltou contra a bruxaria a partir do século XIV. Milhares de inocentes foram mortos nos 300 anos que se seguiram, e ali escreveram a história dos tribunais da Santa Inquisição. Ricos, pobres, filhos denunciavam pais e mães, e a tortura fazia o resto do serviço. Acusações absurdas, como encantar o gado para voar e assassinar bebês. Os que tinham sorte seriam decapitados. A maioria eram queimados em fornos. Os mais azarados iam para uma fogueira de lenha verde, que demorava muito mais para matar. Um único caçador saxão, Benedict Karpzov, assinou mais de 20.000 sentenças por bruxaria. Até o final do século XVIII, possivelmente 200.000 pessoas perderam a vida pela Santa Inquisição. Infelizmente, foi uma experiência sombria, horrível e vergonhosa para a civilização moderna e para o cristianismo. Dessa forma, eu vou ficando por aqui. Eu sou Ulf Drexler e até o próximo episódio.